Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, contínuo, mandou prender também a Pedro, que eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caindo-lhe das mãos as cadeias. Agora só o 11, diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que os judeus esperavam. Louvado seja o Senhor. Descendai, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz, irmãos, que Jesus começa ali seu ministério, à frente da igreja, e Jesus veio à terra única e exclusivamente com uma missão. E a missão que Jesus veio deixar para a gente é o quê? Qual foi a maior promessa que Cristo veio trazer para nós? É o quê? E essa é a promessa que eu vos faço: a vida eterna. E no decorrer do seu ministério, você pega ali em Mateus capítulo 3, João Batista, como Jesus, eles tinham uma mensagem idêntica. A igreja primitiva, ela tinha uma mensagem idêntica, que era a respeito do reino dos céus. Só que você pega em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus ao deserto, Satanás, o adversário das nossas almas, ele também traz uma mensagem para Jesus. E a mensagem que o diabo traz para Jesus, ele leva Jesus ao pináculo, ele leva Jesus ao alto monte e diz: olha, esse reino, tudo isso te darei, se prostrares. O diabo estava propondo para Jesus uma troca. Jesus apresenta ao homem um reino que não se pode ver, e Satanás ali estava apresentando um reino palpável. E diariamente na nossa vida há essas trocas. Satanás quer trocar algo que é eterno por algo que é passageiro. E foi isso que ele quis fazer com Jesus. Olha, tudo isso te darei, esses reinos, se prostrares, me adorares. Só que a igreja, ela tem que ter uma visão. A missão da igreja não é a terra. A missão da igreja é o quê? É o céu. A igreja tem que entender isso. Essa é a maior promessa da igreja. A gente não pode tirar isso dos nossos corações. E a gente pega aqui em Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Jesus também falou que os seus discípulos, os seus apóstolos, ele diz aqui: todos que querem viver como Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a perseguição sobre a igreja sempre aconteceu. E sempre vai acontecer. Se hoje ainda nós temos no Brasil um pingo de liberdade para poder falar do Evangelho, hoje nós somos privilegiados, podemos dizer. Que a gente ainda temos um espaço de poder estar aqui cultuando o nome do Senhor, de poder dizer que Deus é bom, mas em outros países aí fora, existe uma perseguição acirrada contra a igreja, e Jesus não deixou isso impune. Ele sempre falou: quem quer me seguir tem que pegar a sua cruz. É isso que Jesus tem, irmão, para a gente. É cruz. É o evangelho da cruz. A gente não pode rasgar esses versículos. Existe bênção? Existe. Só que a maior missão da gente aqui é levar essa cruz sobre nossas costas. E a cruz pior que tem é a cruz da renúncia, onde a gente tem que matar o nosso ego a cada dia. Esse homem pulsando, esse leão que ruge dentro da gente para a gente pecar a cada dia. E a gente tem que mortificar a nossa carne. E a gente tem que mortificar
essa essência adâmica que ainda resta nas nossas veias. Porque a Bíblia diz que é uma briga constante entre a carne e o espírito. E eles se opõem um ao outro. E esse texto, a Bíblia diz que Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Mas só que essa igreja ela estava sabendo, porque ela estava passando por essa perseguição. Porque Jesus deixou bem claro. Jesus não engana ninguém. O Evangelho não pode ser mudado. O Evangelho é claro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Herodes aqui, Herodes, conhecido como Herodes Agripa, não era o Herodes que perseguiu Jesus quando era pequeno. Esse era o neto daquele Herodes. Só que tinha uma linhagem real. E esses homens eram os ditadores daquele tempo. E a Bíblia diz que ele matou quem? Tiago. A quê? A fio de espada. Tiago foi decapitado em Roma por amor ao quê? Ao Evangelho. Aí diante desse texto, o Senhor estava falando no meu coração quem era Tiago. Tiago era irmão de João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tiago estava com Jesus. Tiago era o mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que sempre Jesus estava com eles três, eram os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Mas só que tinha chegado o tempo de Tiago partir. Você acha que não foi doloroso para a igreja? Um homem que estava junto da igreja, um homem que estava constantemente na igreja, um homem que estava doutrinando na igreja, e o Senhor chega e recolhe Tiago. Qual o psicológico, irmãos? É fácil isso? E o Senhor falava comigo, porque chegou o tempo de Tiago partir. E a igreja tem que entender os planos de Deus. Porque Jesus outra vez disse: as coisas que eu faço, vocês não entendem agora. As coisas que Jesus faz, às vezes a gente não entende. A gente não compreende, mas Jesus, por quê? Por que, Jesus, isso aconteceu? E a gente vai ficar indagando, irmão. Tiago foi da mesma forma. Apóstolo, estava com Jesus, foi chamado por Jesus, recebeu os ensinamentos de Jesus. Tiago era conhecido como filho do trovão, homem de Deus, conduta ilibada na sociedade. Foi morto não porque era um latrocínio, não porque era um homicida, mas porque carregou no ombro a cruz, porque carregou sobre ele a verdade de Cristo. E essa é a missão da igreja. A gente vai partir dessa terra, mas a gente vai partir levando o Evangelho de Jesus sobre nossos ombros. Louvado seja o nome do Senhor. Então Tiago era um dos mais próximos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o nosso comentário, a partir de Tiago foi precoce, entre 30 e 40 anos. A partida de Tiago muito precoce para aquele tempo. E levanta questionamentos na igreja. Mas como eu disse os irmãos, Deus é soberano. Deus sabe o que Ele faz. E quem é a criatura para questionar o Criador? Quem somos nós para questionar o Criador? A gente tem que aceitar. Dói, irmãos. Dói. Vamos ser hipócritas e dizer que não dói a dor? Dói. Mas só que a igreja, irmã, ela não está abandonada. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem um dono. E o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Quando a Bíblia diz que o Senhor chama Pedro, Ele diz: Pedro, tu me amas, Pedro. Aí ele diz: amo, Senhor. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A igreja tem um dono.
E o dono da igreja não é pastor, não é bispo, não é diácono. As ovelhas são exclusivamente propriedade de Jesus. Jesus está dizendo: Pedro, tu está à frente. Pedro, tu está guiando esse povo, mas as ovelhas são minhas. Tu tem que guiar conforme a minha palavra. Porque um dia eu vou requerer da tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Só que como o texto diz, irmão, Tiago partiu. Tiago estava na glória com Jesus, porque Jesus deixou bem claro: aquele que está em mim, ele nunca morrerá fisicamente, espiritualmente. A morte pode vir para a matéria, mas a Bíblia diz que aquele que morrer em Cristo ressuscitará. Aleluia. E essa é a esperança da igreja, que se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Aleluia. E essa reunião que a gente estamos fazendo aqui hoje, este culto de glorificação a Deus, um dia se dará na eternidade. Um dia eu quero encontrar os irmãos no paraíso. Um dia eu quero encontrar o irmão Adriano, o irmão Roberto, todos aqui. Sabe por quê? Porque a vida aqui é um sopro. Mas a esperança está, igreja, em morrer em Jesus Cristo. Essa é a maior promessa. Essa é a maior vitória da igreja. Não existe outro. Todos vão partir um dia daqui dessa terra. Mas a nossa esperança tem que estar em quem? Em Cristo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sombrios da nossa vida, nas tempestades que se levantam, porque o crente aqui na terra, ele vai ser muito provado. O cristão verdadeiro, o cristão que não está com brincadeira, o cristão que não está com meninice, aquele que quer viver uma vida íntegra, santa e agradável a Deus, ele vai ser perseguido. Satanás se levantará para perseguir ele. Por quê? Porque ele é um exemplo. Ele é um exemplo na sociedade. E a gente, da gente morar, tem que ser um exemplo. A gente estamos no mutirão hoje aqui, mas o mutirão, esse bairro, tem que conhecer a igreja. Tem que conhecer que a gente tem um testemunho. Porque a Bíblia diz que alguns cidadãos foram expulsar um demônio de um homem, e esses rapazes usam essa expressão: esse conjuro-te no Deus a quem Paulo prega. Aí aquele demoniador disse: eu sei quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E a Bíblia diz que aquele homem saiu dali nu e apanhado pelo aquele demoniado. Eu quero que a igreja entenda uma coisa. Eu quero que o mundo espiritual conheça vocês. É o mundo espiritual. Não é o Cabral, não é o prefeito da cidade, não é o governador. Eu quero que Jesus conheça eu e vocês. Para que quando Satanás estiver de longe, ele possa desviar pela outra porta. Assim como o gadareno encontrou Jesus, o que é que ele foi lá fazendo? A Bíblia diz que aquele homem, ninguém conseguia pegar ele, ninguém conseguia acorrentar ele, as autoridades, ninguém conseguia. Vivia nos sepulcros, atormentado pela legião. Mas quando viu Jesus de longe, foi logo se trocando, foi logo se ajoelhando, porque existia uma autoridade espiritual sobre a vida de Cristo. E essa é a autoridade que a igreja tem que buscar, através de oração e de jejum. Tem que ser conhecido no mundo espiritual. Essa é a maior autoridade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz também que foi um grande alvoroço. Agradou ao povo matar Tiago. Agradou ao povo tirar aquele homem. E o que foi que fizeram também? Pegaram quem? Pedro. Para apresentá-lo depois da Páscoa. Porque ele viu a repercussão. Alguns estudiosos dizem que ele estava vendo um jogo político. Porque estava agradando o povo, e a gente sabe que os políticos gostam disso. Gostam de movimento, gostam de chamar a atenção. A Bíblia diz também os estudiosos dizem que ele quer apresentar depois da Páscoa, para se mostrar um homem espiritual da cultura judaica, para dizer que respeitava as festas judaicas.
Só que tinha uma igreja que estava orando. Quer dizer que a igreja não estava orando por Tiago, não? Só estava orando por Pedro? Estava orando por Tiago também. Só que tinha chegado o tempo da partida de Tiago. E a gente tem que entender. Só que para Pedro foi o quê? Livramento. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Porque Pedro era o próximo da fila. Porque mataram Tiago. Viu que agradou o povo. Vamos matar mais um. Vamos matar cristãos. Porque matar cristãos dá mídia. Matar cristãos dá sucesso. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos, não está diferente não. Hoje, até dentro das igrejas, matar cristão virou moda. Às vezes estão matando pessoas que estão ao seu lado, matando ministério, matando irmãos. E Satanás assim, ó. Jesus veio para dar vida. Jesus veio para levantar quem estava caído. Lembra de Pedro? Esse mesmo Pedro que estava na prisão aqui, outra hora ele estava se afundando na água. E Jesus faz o quê? Estenda a mão e levanta. Esse é o papel da igreja. É ver o que está fraco, é ver o que está caído, não chutar, não empurrar, não afundar, não tentar matar afogado. Mas irmão, eu estou com você, segura na minha mão. Para a gente subir junto. E assim a igreja tem que andar em corrente. Corrente de oração, a igreja tem que estar junta. E essa igreja mostra um exemplo. A igreja de Atos dos Apóstolos é o maior exemplo de todos os tempos. Porque era uma igreja que tinha tudo em comum. Era uma igreja que não tinha irmãos. Vamos dizer, aquelas arrogâncias. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Roberto tinha dividir comigo, eu tinha dividido com o irmão Adriano. E a gente tinha tudo em comum. Eu não queria só para mim, porque a igreja entendeu que a igreja não é daqui. Porque se a gente somos daqui, Jesus disse, então ajuda o tesouro para a terra. Para quê, irmãos? Ajuntar os tesouros do mundo. Se Jesus disse, a tua alma é o que tem valor. Como um homem, Jesus também fala uma parábola. Ele diz, meu celeiro está cheio, mas eu vou derrubar e vou fazer outros celeiros maiores e vou estocar. É um homem que só está para a visão dessa vida. Eu vou estocar para aqui, E ele estocou. Só que essa noite te pediram a tua alma, o que tem preparado para quê? Será? Estocou tanto aqui na terra, vai ficar para os outros. A gente tem que viver a essência, irmão. E a essência aqui é tudo em comum. É tudo em comum. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que a gente tem que juntar tesouro no céu. Quer dizer que é pecado a gente arrumar as coisas aqui? Não. O pecado entra quando a gente vira um ganancioso da terra. Quando a gente olha que nossos recursos, a nossa fé, o nosso poder aquisitivo é maior que todas as coisas. Aí onde entra a destruição. Aí onde entra o amor ao dinheiro. E só quem passou pela beira da morte sabe que essas coisas não valem nada. Quando está no leito, quando está lá na cama, nada serve isso. Você está ali pedindo a misericórdia, você está ali suplicando, e tudo que você arrumou na terra não serviu de nada, porque a essência não é isso. A essência é viver o cristianismo que Jesus deixou. Puro, santo, reto, que nos conduz à eternidade. Ele está juntar tesouro aonde? Mas como? Se o dinheiro é da terra, se o ouro, se a prata, como é que eu ajudo tesouro no céu? Ganhando almas. A maior evidência, ganhando almas. Fazer ações. Jesus disse, aquele que ajudar um pequenino, faz o quê? Ele disse. Ele deu os parâmetros. Só que a religião vem e burla nosso entendimento, e a gente vira escravo de homens, e vira escravo de preceitos humanos. E a palavra é nada. Nada. Pedro estava na
Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja estava em quê? Contínua oração. Ela não orava segunda e sexta, não. Ela, quando viu o negócio intensificar, a igreja estava sob pressão. A igreja estava sob perseguição espiritual, perseguição física. E a igreja tinha que tomar uma posição naquele momento. E a igreja hoje não muda. Ela está debaixo de uma pressão, sabe de quê? De falsos profetas. A igreja atual, brasileira do século XXI, ela está numa pressão de falsos ensinos. E a gente que Jesus levantou, não para ser alguma coisa, mas como João Batista, uma voz que clama no deserto. Para nós o que vale é a voz. Porque a gente passa, mas a voz fica. A voz profética fica. A palavra de Deus fica. A palavra de Deus não volta. E aquilo que a gente fala direcionado pela palavra, a gente passa, mas a palavra fica. Então essa é a essência da igreja. É anunciar, é pregar, é ensinar, é estar em quê? Contínua oração. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja o teu nome, Jesus. E sobreveio o quê? Um anjo do Senhor. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa parte. A igreja estava onde? Orando. Na casa de Maria, eles estavam reunidos em oração. Pedro estava na prisão, segurança máxima de Roma, um quarteirão de soldado. Aí multiplica 4 vezes 4, 16 soldados. 2 estavam com ele e aproximadamente ali tinha um resto. Todos estavam na expectativa dele. Por quê? Porque em Atos capítulo 5, esse mesmo Pedro, o Senhor já tinha tirado ele da prisão outras vezes. Aí Herodes, que não era besta, eles vão botar mais soldados para ver se segura o homem lá. Reforçou a segurança máxima, mas a igreja estava orando. A igreja estava orando. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava intercedendo por Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu dentro daquela prisão. Aí a gente vai entender o poder da oração. Porque para a oração, irmão, não existe obstáculo. Porque para Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Gênesis 18,14, a Bíblia diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, nada. Então, todos que entram aqui, que estão com uma causa com Deus, que estão com uma causa em oração, a palavra de Deus para você essa noite é perseverança. Ainda que as coisas fiquem difíceis, o Pedro estava na prisão, a igreja estava orando, a igreja não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, só que o mundo espiritual estava em movimento. A igreja não estava vendo, porque a gente ora no Senhor. Eu já estou em jejum 21 dias, um mês, eu estou orando, não estou vendo nada. A igreja estava no quarto, a igreja estava numa casa orando, mas o mundo espiritual estava em movimento. Não é obrigado você ver, não é obrigado eu ver, para Deus agir. Foi o que aconteceu aqui. A igreja estava em oração, Pedro estava lá, mas Deus responde a oração dessa igreja. E Deus envia o quê? O anjo dele lá. E o anjo desce com o quê? Com libertação. Tira Pedro da prisão. E Pedro sai dali. E Pedro sai daquela prisão. E vai para onde? Para a casa de Maria. Onde ele estava reunidos em oração. Quando Pedro chegou ali, nem eles acreditaram. Eles disseram: não, é o anjo de Pedro. Porque os judeus acreditavam que existe anjo da guarda ali que estava com os homens. É o anjo de Pedro. Não, a menina Rode disse: não, é Pedro. Vai lá para a porta. E quando viram o homem, se maravilharam. Aquilo foi uma experiência para aquela igreja. Agora eu digo um negócio aos irmãos: quem tem experiência com oração nunca vai parar de orar. Nunca. Quem vai dizer essa igreja aqui que a oração tem poder? Pode se levantar ateu, teólogo, o que quiser. A igreja teve experiência
oração. Então o que a gente tem que buscar é o que? A nossa experiência com oração. A igreja, comunidade, comunhão cristã, tem que buscar as experiências com oração. Porque se Deus der experiência com oração, você não vai querer deixar de orar mais nunca. Você vai se lembrar, Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu o meu clamor. Deus respondeu a minha súplica. Está aqui a minha experiência na mão. Ninguém pode parar uma igreja que está com experiência com Deus. E por que Deus enviou o anjo? Hebreus capítulo 1, versículo 14 está escrito que os anjos são espíritos ministradores que ministram, que operam naqueles que hão de herdar a vida eterna. Quando a gente ora, irmãos, quando a gente clama ao Senhor, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você acha que não existe uma operação de anjos sobre a terra? Isso é bíblico. Há vários relatos bíblicos. A Bíblia diz que Zacarias estava orando em Lucas capítulo 1. E a Bíblia diz que o anjo desceu lá e disse: a tua oração foi ouvida. Os anjos são espíritos que ministram na igreja. Os anjos vêm trazer recado de Deus. Existe uma operação de anjo em toda a terra, guardando os crentes, guardando aqueles que vão herdar a vida eterna. E a nossa oração é o quê? Senhor, envia teu anjo lá. Aquele meu familiar que está dando trabalho, Jesus, envia teu anjo. Vai lá, Senhor. Vai na frente dessa viagem. Senhor, aquele que está dando trabalho, na droga, Senhor, dá livramento, para que ele não desça a sepultura se vir na Satanás. Existe uma comitiva, existe uma operação de Deus, porque Deus responde à oração do justo. Tiago capítulo 5, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas a Bíblia diz que Elias orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. É Deus falando: você não precisa ser perfeito para escutar a sua oração, não. Elias era um homem também sujeito às paixões humanas, era sujeito a pecado, mas quando ele se arrepende, quando ele busca o céu responde. A igreja tem que entender o poder da oração. E a oração, ultimamente, dos 40, 50 anos para cá, a oração está escassa no meio da igreja. A igreja quer tomar suas próprias atitudes. A igreja não sabe o que é um quarto de oração hoje. A igreja não sabe o que é Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai vencer tuas batalhas lá dentro. Porque as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosos em Deus para destruir fortalezas. Mas sabe o que a igreja tem? Oração, palavra, jejum, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. E outro fato que chama a atenção aqui é que existe a oração individual e existe a oração coletiva. No Roberto, a igreja estava o quê? Em contínua oração coletiva. Existe a oração que você faz em casa, sozinho no seu quarto, Mateus 6,6. Mas existe a oração coletiva. E a gente não sabe um poder que é uma igreja, coletividade, ligando aqui na terra e ligando no céu. Porque Jesus disse: tudo que você ligar na terra. Essa é a oração coletiva. E a gente tem que se atentar, para essa oração. Quando os irmãos que estão à frente, irmão, vamos para a igreja orar. Dê valor a essa oração. Porque você não sabe o que será quebrado contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida dos irmãos que estão na frente. Existe um ataque espiritual sobre a liderança. E a igreja tem que estar em oração pelos que estão em evidência. Porque do mesmo jeito que a igreja está vendo que está em evidência, o mundo espiritual também está vendo. Jesus encontra com Pedro e diz: Pedro, esse mesmo Pedro aqui que estava preso, Satanás pediu
para se andar contigo, para te peneirar, mas eu roguei por ti, para o Senhor fortalecer a tua fé. O que estava acontecendo ali, igreja? Pedro estava vivendo a vida dele. Pedro estava fazendo a obra. Pedro estava pregando. Pedro estava anunciando. Só que existia um plano oculto contra a vida de Pedro. Pedro não sabia. Mas Jesus, pela onisciência de Cristo, ele sabia: Pedro vai para o quarto. Pedro vai orar. Pedro vai jejuar. Pedro se como? Porque tu está em evidência. Essa palavra também está em evidência. Porque o mundo espiritual está de olho em você. Da mesma forma que estava de olho em Pedro, da mesma forma que estava de olho em Tiago, está de olho naqueles que estão em evidência. Porque Jesus disse o quê? Ferirei o pastor e as ovelhas dispersa. Se feriu o pastor, se feriu o cabeça, se feriu o que está à frente, como é que a igreja vai ficar? Então a igreja tem que tomar essa responsabilidade. Está orando: Senhor, os irmãos, o irmão Adriano, os irmãos, o Wesley está na frente, o seu Marcos, os irmãos, Senhor, fortalece esses homens, Senhor, se jurou dele, Senhor, Efésios capítulo 6:10, armadura espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, nos lugares celestiais. Então a nossa luta, irmão, não é isso aqui não. É lá em cima as maiores batalhas. As maiores empecilhos que se levantam. Mas só que a Bíblia diz também em Efésios capítulo 1, que Jesus está sobre todo o principado e potestade. Aleluia! Então não vamos temer quem está lá. Vamos temer único exclusivamente ao Senhor Jesus. Aleluia! Porque Ele está acima de todo principado e de toda potestade que se levantar contra a sua vida. Você vai orar e você vai dizer: Jesus, Tu és maior do que todas as coisas. Tu és maior do que todo ataque contra a minha vida, contra a minha família. Jesus vai na frente. Jesus vai na frente. Então, irmão, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Se aplicar mais em oração, entender que as nossas armas não são carnais, são espirituais. Sexta-feira, pela misericórdia do Senhor, estava trazendo uma explicação, um ensino sobre dons espirituais para a igreja. Estava falando sobre um dom de ciência, sobre coisas futuras. E a irmã chegou para mim: irmãos, eu tenho muito sonho. Eu disse: irmã, é sério. Eu queria falar com o irmão um sonho que eu tive. Ela disse: foi mal. Glória a Deus, diga. Ela disse que estava no canto. Olha esse sonho. Ela estava no canto. Quando a se apresentava ao lado dela, um varão de branco. Um ser branco. Ela não conseguia ver a face dele, mas ela era um instrutor. Estava ao lado dela dizendo: eu vou te ensinar. Aí esse ser dizia assim: eu vou te mostrar 3 espíritos da morte. E eu vou te mostrar como é que ele age. Ela disse: sexta-feira, amigo. Eu disse: foi, mas foi. Ela disse: olha, quando esse disse olha, apareciam os 3. Aí ela disse que ele fazia assim com a mão. Quando ele fazia assim com a mão, ela disse que abria a cova bem quadradinha. E ela apontava para dizer: essa cova aqui é para o teu irmão. Aí o ser que estava do lado dela, ela disse: eu vou te ensinar a orar. E tu vai orar e eu vou fechar essa cova. Eu vou te ensinar. Tu vai orar profetizando a palavra. Aí a gente pergunta, eu disse: como foi que ela te ensinou? Todos os dias eu estava no quarto orando e veio esse mesmo entendimento. Por isso que eu acreditei, porque veio esse mesmo entendimento sobre a minha vida quando eu estava em oração. Orar profetizando a palavra é você se colocar dentro das escrituras e você orar profetizando a palavra na sua casa. Isaías 54:17, o texto diz:
nenhuma arma preparada contra a minha vida prosperará. Salmo 97, 1000 caiu ao teu lado, 10 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o que fala no mundo espiritual não é a minha, mas é a palavra do nosso Deus. Então a igreja vamos orar, ore dentro da sua casa, mas profetizando a palavra. E isso traz uma responsabilidade para nós o quê? Tenho que conhecer a palavra. Porque Satanás foi vencido em Mateus capítulo 4 pelo quê? A palavra. O diabo dizia uma e Jesus toma palavra. Ele dizia outra, toma palavra. É palavra. Jesus disse o quê? Deus disse, haja luz, houve luz. Haja divisão, houve divisão. Tudo Deus executa conforme a sua palavra. Então a gente tem que se aproximar mais dessa palavra. Temos que ler mais essa palavra. Aí para concluir o sonho da irmã, a irmã começou a orar. E aquele mesmo ser que abriu, ele fez. Fechou. Quando foi com 2 dias para frente, ela disse, meu irmão lindo. Ele estava em São Paulo. Estava ele e mais 8 dentro do carro. Ela disse que teve um acidente do carro na ribanceira. O carro perdeu total. Mas todos saíram ilesos. Nossa luta, irmão, não é contra a carne e sangue. Existe um mundo espiritual que a gente tem que combater em oração, esse mundo espiritual. Que a gente tem que entrar para a guerra. Não vai ficar assim, esperando o diabo bagunçar dentro da tua casa. Tu vai ter que dizer o que Jesus disse, vai de Satanás. Porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tu tem que dizer dentro da tua casa. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa eu só aceito o Espírito Santo aqui. Essa casa eu me reúno com a minha família. Ali minha esposa, que me deixou mentir. Quando eu mudei, eu morava aqui, vocês não sabem, passei 6 anos aqui. Fui morar lá, a mulher veio gigante, desse tamanho dentro da casa. Com espírito dentro de casa. Se eu vou sair dessa casa, você saia para onde? Não, então uma oração. Via, outro dia ela sentou um moreno desse tamanho, passar na porta, sentou no pé da cama. E ela agoniada, cobria a cabeça. Pressão. Quando eu fui investigar a causa, uma senhora lá disse: irmão, ninguém fica nessa casa. Essa casa onde eu moro aí, eles faziam trabalho aí dentro. Moravam macumbeira aí dentro. Enterrava coisa aí, sabe, pô, irmão? Saiu, não saiu, mas eu não vou sair, não. Eu disse: deixa ele. O Satanás vai ter que sair, irmão. Porque a gente, Jesus disse: eu vos dou poder sobre todo espírito maligno e para pisar toda obra de Satanás. A igreja ela não pode se intimidar, a igreja vai na frente, porque as portas do inferno ela não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Ali, vamos lá, fazer 5 anos, uma bênção de Deus. Derrubei até a casa que fiz outra. Mas estamos lá. E eu declaro lá, essa casa é de Jesus. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa eu me reúno com a minha família para orar. É isso, irmão. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre o ambiente onde você dorme ao Senhor. Porque a gente não pode vacilar, não. Temos que entender o nosso inimigo não briga. O nosso inimigo é espiritual, ele está aí, ó. A gente na posição. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.